Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel. Chegamos à aula de número 8. Antes de iniciar, lembre-se, este conteúdo aqui é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver da sua parte uma certa dedicação. Reserve um tempo para ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista, reserve um tempo para assistir essa aula. E quando você estiver assistindo, lembre-se, essa aula sempre está organizada com uma estratégia muito própria para ajudar no seu aprendizado. São 3 informações que você deve se atentar. A primeira delas, aqui na descrição do vídeo, tem o cronograma da aula, a maneira como este conteúdo está dividido. Tá também uma aula atividade que você deve realizar para verificar o seu aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, não deixe de fazer a aula atividade. Por último, há também um fórum de dúvidas ou de comentários, onde você pode interagir comigo. Se quiser também, você pode interagir aqui no vídeo. Será um prazer muito grande poder interagir com você, ler o seu comentário e reagir ao que você tem a dizer, tudo bem? Bom, como eu tenho dito a vocês, o comentarista da revista preferiu, da aula 5 até a aula 10, escolher outros textos áureos para nossa reflexão. E o que nós temos feito aqui, então, é, em cada uma dessas aulas, examinar os textos áureos. Para a aula de hoje, o nosso texto áureo é 2 Timóteo 2,15. Por causa disso, na primeira sessão, eu quero então explicar para vocês 2 Timóteo 2,15. Na segunda sessão, eu quero explicar o versículo 14 e 15. E por último, na terceira sessão, eu desejo então encerrar esta aula fazendo algumas aplicações. Tudo bem? Então nós estamos começando agora com a primeira sessão. E na primeira sessão, como eu acabei de falar para vocês, eu quero apresentar o contexto teológico em que é dito o texto áureo, nosso texto de referência, o texto mais importante dessa aula. Para explicar para vocês o contexto teológico, deixa eu colocar uma situação aqui para você pensar comigo. Alguma vez você já pensou em contratar um profissional para lhe dar maus conselhos? Imagine, por exemplo, contratar uma pessoa para lhe ensinar sobre como fazer mal à sua própria saúde ou como acabar com o seu casamento. É claro que isso é irônico e ninguém pensaria nisso, né? Contratar um profissional que faria mal para mim. Isso é impensável para nós, mas esta é a realidade da igreja de Éfeso. As pessoas que estão fazendo mal à igreja de Éfeso eram pessoas contratadas por eles para ensinar a eles o evangelho. Mas ao invés de um ensino saudável, eles estão dando más influências à igreja, eles estão dando mau ensino à igreja, e para piorar tudo, eles ainda estão sendo pagos para fazer isso. Então, dentro desse contexto de maus mestres, de mestres ensinando mau conteúdo e sendo mau exemplo, é que Paulo decide então falar pessoalmente com Timóteo. Se a igreja tem como referência esses mestres pagos que têm feito mal à igreja, Timóteo também deve se colocar como uma referência. Mas no caso de Timóteo, Paulo faz questão de dizer que ele deve se colocar como uma boa influência para esses irmãos. E diferente dos mestres que eram pagos, Timóteo deve fazer um bom ensino do evangelho. De maneira prática, o que Paulo está orientando Timóteo nesse texto que nós vamos estudar é que Timóteo tem a responsabilidade de dar àqueles irmãos da igreja condição para que eles possam fazer um contraste. Ou seja, aqueles irmãos precisam ver a diferença entre a praxis de Timóteo e a praxis daqueles outros mestres. Falando de maneira mais simples, todos os irmãos da igreja devem ver que o ensino de Timóteo é diferente e que a maneira como Timóteo vive é diferente. Todos os irmãos da igreja devem perceber que os mestres que eles pagam para si
não ensinam um bom evangelho. E a conduta, a maneira como esses mestres vivem, também não se parece com um cristão. Então, não há coerência entre o que eles ensinam e o que eles praticam. Por isso que a responsabilidade aqui está sendo dada a Timóteo. Timóteo deve se colocar como um bom exemplo e fazer bom ensino para que os irmãos da igreja olhem para ele e percebam o contraste que há entre o verdadeiro evangelho e o falso. Entre uma pessoa que vive de acordo com o verdadeiro evangelho e um mestre que não se preocupa com nada disso. Se esses irmãos conseguirem fazer esse contraste, eles poderão então escolher o modelo cristão correto para poder imitar. E é isso que Paulo pretende deixar assim bem claro para Timóteo. Bom, depois de explicar para vocês o contexto teológico do versículo 15, eu queria partir para a segunda sessão, explicando para vocês o versículo 14 e o versículo 15. Eu começo explicando o versículo 14. Leia comigo. Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. A primeira coisa que Timóteo deve mostrar aos irmãos é que é inútil essas discussões que eles têm praticado. Todas essas discussões sobre o significado das palavras não têm simplesmente contribuído com absolutamente nada. E pior, além de não contribuir, Paulo diz que essas discussões apenas servem para colocar em prejuízo a fé daqueles que ouvem esses debates, a fé dos irmãos da igreja. Então, a igreja não consegue perceber que essas discussões não estão produzindo bom resultado. E eles insistem em fazer uma coisa que não causa bem. Aqueles irmãos têm gastado tanto tempo com isso, tanto tempo discutindo o significado das palavras, que acabaram de esquecer e acabaram esquecendo de avaliar o quanto aquilo estava produzindo como resultado. A gente gosta de debater, mas esse debate tem produzido quais resultados? Nós não podemos simplesmente fazer o que a gente gosta. No igreja local, nós precisamos fazer aquilo que causa crescimento, não o que a gente gosta. E esses irmãos não estão nem aí com o resultado que esses debates têm produzido. Aquilo tem sido danoso para eles. E aí, para dar para Timóteo a noção, a razão principalmente, porque Timóteo não deve se envolver nesses debates, Paulo usa duas frases que eu fiz questão de deixar destacado para vocês. Primeiro, de amarelo, Paulo diz: essas discussões são inúteis. Segundo, de roxo, Paulo diz: podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Esse tem sido o resultado daquelas discussões. Primeiro, essas discussões não acrescentam nenhum crescimento à igreja. A igreja não se tornou melhor, a fé dos irmãos não se tornou mais firme, a fé não tem sido propagada por causa disso. São debates que não contribuíram com nada. Segundo, os irmãos que participam desse debate, e este é um ponto importante que eu quero pegar na aplicação, porque esse segundo aspecto aqui tem tudo a ver com 1 Coríntios 3, e que merece algumas aplicações importantes, mas veja que os irmãos que estão participando desse debate, eles acabam internalizando essas divergências, criando entre eles divisões. Entre a igreja havia divisões. A sabedoria de um contra a sabedoria do outro. O argumento de um contra o argumento do outro. E essas duas frases pretendem deixar muito claro para Timóteo que tudo isso tem sido inútil. São discussões inúteis porque não acrescentam a fé. Segundo, são discussões inúteis porque os irmãos acabam internalizando esses debates e criando dentro da igreja exatamente divisões. Aí no versículo de número 15, Paulo faz questão de indicar esse contraste que Timóteo deve oferecer aos irmãos para que eles não se sintam atraídos para essas práticas de ficar discutindo o significado de palavras.
versículo 15. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. O esforço de Timóteo deve ser o de buscar a aprovação de Deus. Vamos considerar essa frase dentro do contexto que eu acabei de dizer para vocês? Ao invés de desejar vencer o debate, Timóteo deve procurar um atestado emitido pelo próprio Deus. E nesse atestado, o próprio Deus diz que a fé de Timóteo é genuína. Então, Timóteo não deve se sentir atraído por vencer discussões que não acrescentam nada à fé dos irmãos. Pelo contrário, ao escolher ser aprovado por Deus, ao escolher mostrar que ele tem uma fé genuína, ele se coloca como diferente dos outros mestres. Isso porque, se aqueles mestres não possuem um atestado de aprovação de Deus, a fé deles não é genuína, por causa do ensino e da conduta, esses dois aspectos são muito claros aqui no texto, Paulo está dizendo a Timóteo que na área em que eles não são aprovados, Timóteo deve buscar a aprovação de Deus. Timóteo deve se esforçar para ser aprovado no ensino que ele transmite, e Timóteo deve se esforçar para ser aprovado na conduta, na maneira como ele vive. Ele deve ensinar o evangelho verdadeiro, que é aquele ensinado por Paulo, o evangelho apostólico, e ele deve se comportar de acordo com essa fé que ele tem transmitido. Essa é a diferença que deve existir entre Timóteo e aqueles falsos mestres. Enquanto aqueles mestres não são comprometidos em ensinar o conteúdo da fé, enquanto aqueles mestres não são comprometidos a viver de maneira coerente com a fé que eles anunciam, Timóteo deve se destacar nisso. Eu fiz questão de destacar isso para vocês, porque é exatamente isso que Paulo está dizendo. No conteúdo, Timóteo deve fazer uma interpretação correta do evangelho. Aqui, o contraste principal, eu estou lendo, leia comigo, está entre o evangelho interpretado por Paulo e Timóteo e o erro do que é ensinado pelos oponentes que discutem sobre palavras. No conteúdo, Timóteo deve lidar corretamente com a mensagem do evangelho. E isso que significa manusear bem. O ensino de Timóteo deve ser o apostólico, o ensinado por Paulo, o evangelho que tem sido transmitido a ele. É nisso que você deve estar concentrado, não em mitos, genealogias ou ascetismo, né, que é uma das características daquilo que tem sido ensinado na igreja de Éfeso. Mas perceba que, além do conteúdo, Paulo indica a Timóteo que ele também deve ter coerência entre os seus ensinamentos e o seu modo de vida. Aqui eu estou lendo comportamento correto de acordo com o evangelho. Aqui a ênfase está no comportamento. Aqui a ênfase está. Desculpa que eu perdi aqui a leitura. Aqui a ênfase está no comportamento de Timóteo, que, se observado em contraste, deve ser diferente daquele praticado pelos seus oponentes. Tratar este evangelho de maneira correta não está relacionado apenas à crença correta. Timóteo deve também buscar viver a conduta correta. Isso aqui é maravilhoso. Porque não tem a ver apenas com a crença correta do evangelho. Tem a ver também com a conduta correta que se espera de quem diz viver ou acreditar neste evangelho. É de acordo com a fé anunciada, com aquilo que você diz acreditar, que você respalda a sua vida e a sua conduta. E aí o que Paulo pretende deixar muito claro é que quando aqueles mestres decidiram ficar apenas no ensino, eles abandonaram completamente a conduta correta. Isso trouxe muitas consequências ruins à fé.
Eles estão apenas em palavras e dizendo coisas sobre a fé, sobre Deus e sobre diversos assuntos religiosos, mas na vida dessas pessoas não foi possível averiguar a coerência do que eles estão dizendo. Esse é um ponto que no cristianismo ele é essencial. Porque Cristo nos chamou para testemunhar, e testemunho implica nisso, anunciar uma mensagem que primeiro fez efeito em minha vida, que primeiro transformou a mim, e depois dizer a outras pessoas essa boa notícia. E aí Paulo faz questão de exemplificar para a igreja o quanto isso é danoso. Esse não é o objeto do nosso estudo hoje, mas eu queria apenas ler o versículo 16, 17 e 18 para mostrar a vocês as consequências e o exemplo que Paulo vai dar, né? Quando não há bom ensino e quando não há coerência entre o que se diz sobre Deus e a maneira como se vive. Veja comigo. Evite conversas tolas e profanas que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como câncer, a exemplo do ocorrido com Himeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu, e com isso desviaram alguns da fé. Você consegue perceber o que está em jogo aqui? Eu acho que esse é um ponto assim que é um calcanhar na fé cristã. Às vezes nós não exigimos um ensino coerente. Às vezes nós não exigimos o ensino verdadeiro. E o que Paulo pretende mostrar a Timóteo é que isso tem consequências danosas. As pessoas vão ouvindo um ensino que não é verdadeiro. As pessoas vão vendo práticas que não são coerentes com a fé cristã e logo elas passam a imitar os seus mestres. E como disse Paulo aqui, isso faz com que alguns acabem desviando da fé. Para encerrar, na terceira sessão, eu gostaria de fazer algumas aplicações. Primeira aplicação. Discussões podem se tornar extremamente inúteis para a igreja. Essas palavras que Paulo disse a Timóteo me fizeram lembrar assim instantaneamente de 1 Coríntios 3. Porque lá na igreja de Corinto, os irmãos estavam escolhendo qual sabedoria eles iriam defender. A de Paulo, a de Apolo, a de Pedro, a de Cristo. Nas palavras de Paulo, lá em 1 Coríntios 3, isso criou uma igreja ciumenta que discutia e brigava entre si. É o que eu disse da internalização do debate. Por isso, Paulo chama esses irmãos de Corinto de crianças na fé. E é isso que as discussões podem fazer por uma igreja, um desserviço à fé dos irmãos. Na medida em que essas pessoas preferem a hostilidade, a briga, o ciúme, e nós não somos mais uma comunidade. Nós agora estamos defendendo uma bandeira interpretativa, uma filosofia exegética, uma compreensão particular do que acreditamos. É isso que estou dizendo aqui. As nossas discussões podem se tornar extremamente inúteis. Porque ao invés de acrescentar, elas fazem mal para nós. A impressão que fica é que nós não somos irmãos em Cristo. Nós somos rivais, inimigos. Os outros estão todos caminhando para a destruição e apenas nós para o céu. E aí nós internalizamos isso e passamos a tratar os nossos irmãos com hostilidade, com briga. Isso faz com que surja uma geração de crianças na fé. Eu aconselho que leia 1 Coríntios 3. Essas palavras de Paulo são consideravelmente importantes. Segunda aplicação. A igreja deve resistir à tentação do entretenimento intelectual. Existem muitas pessoas em várias igrejas locais que acabam incentivando os seus teólogos ao conflito. A todo momento, algumas pessoas estão pedindo para que os seus teólogos se envolvam em debates teológicos inúteis.
aliado a isso, as pessoas que estão sempre provocando esses teólogos. Nós temos nas redes sociais um ambiente teológico que exige que as pessoas reajam a tudo. Elas precisam reagir a tudo. Desde um casamento frustrado até alguém que falou alguma coisa sobre Cristo, os teólogos precisam dar resposta sobre tudo, de crenças a tudo. Quando a gente junta esses dois aspectos, nós acabamos criando teólogos públicos que melhor seriam conhecidos como teólogos do embate e não teólogos públicos. Porque são pessoas que estão a todo tempo procurando isso. E muitos irmãos surfam nessa onda, sabe por quê? Porque eles mandam as suas perguntas para esses teólogos do embate, pegam a resposta para mostrar nas suas igrejas locais para exatamente criar conflito. Olha, veja o que fulano falou sobre isso. É muito diferente do que o nosso pastor falou. É muito diferente do que os nossos presbíteros falaram. É muito diferente do que é ensinado aqui. Então são pessoas que estão colocando álcool em discussão para ver o negócio inflamar. Incentivando essas pessoas a produzir todo tipo de vídeo. Comente aí sobre um artista. Comente aí sobre um casamento. E os teólogos se sentem incentivados porque isso dá visualização, isso dá engajamento, isso dá visibilidade. E aí nós nos tornamos o quê? Nós nos tornamos pessoas que gostam de assistir entretenimento intelectual. Deixa eu ver a resposta dessa pessoa. Agora deixa eu ver a contra-resposta. Fica parecendo aquele programa de televisão Casos de Família, né? A gente coloca todo mundo ali para falar obviedades ou coisas do consenso e ninguém vai para frente. É a treta da web. O teólogo da treta é o teólogo que está aí na internet. Ele está falando de tudo que dá visibilidade. Qualquer tipo de treta que dê visibilidade, ele está falando. Quanto maior com confusão essa pessoa estiver envolvida, parece que essa pessoa é ótima para ser influência para a nossa igreja. Eu escuto isso às vezes com espanto, né? Nossa, mas o fulano de tal pensa diferente. Tá, mas quem é fulano de tal? Porque ele é do embate, do conflito e da treta. Ele é uma referência? Não, ele não é. Ele não é porque essas discussões inúteis não servem como modelo. O desafio é colocar contraste. E o contraste não está em pessoas que se envolvem em discussões, mas pessoas que têm um bom ensino e que vivem em coerência com aquilo que ensinam. Debate e treta do web nunca foi referência para o cristianismo. Terceira aplicação. De nada adianta intelectualidade sem sabedoria. Você já viu como alguns teólogos pretendem dar certa relevância àquilo que eles têm para falar? Me parece que quando eles fazem isso, quando eles falam sobre assuntos que só eles dominam, na verdade não é o assunto que é importante, mas parece que eles querem mostrar o quanto eles são importantes. E parece que só eles estão falando sobre aquilo que ninguém mais. Eles criam termos filosóficos que só para entender você precisaria ler 30 livros. E aí eles zombam e ridicularizam das pessoas que não sabem disso. De que adianta você ter tanta intelectualidade se você não possui nenhuma sabedoria? De que adianta saber tanta coisa se o conhecimento que eu possuo não está fazendo bem à igreja? Isso aqui é importante, porque são palavras de Paulo. Se você não quer pensar em mim, pense em Paulo, lê novamente. Isso pode ser danoso à igreja e pode ser que nós estejamos fazendo mal à igreja ao nos envolver com isso. Uma pessoa que usa argumentos intelectuais para zombar, criticar e desdenhar da fé dos outros, mas que localmente não acrescenta nada a ninguém. A sua intelectualidade serve apenas para dividir. De que adianta?
ser um intelectual se você não acrescenta nada a nenhuma igreja. Se você não faz bem à igreja, este ensino que você toma não é bom. Nós não precisamos disso. Então, o meu desejo pastoral não é que você se sinta incentivado a procurar a beligerância e o conflito teológico. O meu desejo pastoral é que você procure esta sabedoria que só Deus pode nos dar para ensinar o evangelho verdadeiro e mostrar por nossas práticas e as nossas vidas, o nosso ensino, fazer muito mais bem à igreja do que mal. Que tipo de influência nós temos sido para a igreja? Que tipo de contribuição nós temos dado à fé? Perguntas importantes que precisam ser respondidas. Quarta aplicação. Tratar o evangelho corretamente não pode parar na crença correta, mas deve passar para a conduta correta. O fundamentalismo teológico que está presente nas redes sociais surgiu por causa disso. Nós passamos a considerar o ensino como bom quando alguém lê a Bíblia, explica algumas coisas da Bíblia, e aí nós falamos, bom, se ele está ensinando a Bíblia, ele é um bom mestre. Pouco importa para a gente a maneira como ele trata outros cristãos, a maneira como ele trata seus filhos, a maneira como ele trata o seu cônjuge. Pouco importa para a gente a maneira como ele trata outros irmãos da fé. O que importa é que ele ensina bom. Sabe qual que é o problema disso? O problema é que a fé cristã não tem a ver apenas com isso. Tratar o evangelho corretamente não pode parar na crença correta. Precisa seguir para a conduta correta. E aqui eu queria fazer um comentário pessoal. Eu considero que o problema da igreja hoje não é falta de apologética. Existem muitas pessoas defendendo a fé e surfando nesta onda. Eu considero que o maior problema da igreja hoje é falta de exemplo. Nós começamos a confundir o real com o virtual. A pessoa que eu tomo como referência para mim hoje é alguém do mundo virtual, que eu não sei como essa pessoa pratica a sua fé. E eu começo a tomá-la como referência para tudo. Tudo que ela diz para mim é imprescindível. E as pessoas do mundo real, que eu tenho como verificar como vivem, eu pouco me importo com o que elas têm a dizer. E aí nós temos grandes apologetas da rede social que você nem sabe se eles são cristãos. Se você nem sabe no foro pessoal se ele adora a Deus. Como está a relação conjugal. E por isso que há tantos escândalos entre o povo de Deus. Porque a gente simplesmente não se incomoda. Aí daqui a pouco surge uma bomba, outra bomba, outra bomba. É bomba em cima de bomba e a gente não para refletir. Vamos parar de seguir essas pessoas virtuais e vamos começar a nos identificar com gente real? Gente que a gente pode procurar essa coerência entre o que ela fala e a maneira como ela vive? Porque se não for possível verificar, essa pessoa praticamente não serve para nada para nós. E isso é importante porque Paulo resgata isso nas suas cartas. A Filipenses, por exemplo, ele diz: vocês sabem como eu me comportei enquanto estive aí. A Corinto ele diz a mesma coisa. Os irmãos sabem como é a fé prática dele. A coerência entre o que ele ensina e o que ele faz. A igreja precisa resgatar isso. Por isso, se você tem um grande apologeta e você não tem como saber se essa pessoa na prática é cristão, é melhor procurar uma pessoa real para te ajudar na fé cristã. Uma pessoa que você conhece, da sua comunidade local, da sua igreja local. Uma pessoa que você sabe que há coerência entre o que ela fala e o que ela vive. E essas pessoas do mundo digital, elas são muito rápidas em ser incoerentes. Basta ver a maneira como ela trata outros irmãos nas suas discussões teológicas. Quinta e última aplicação. A igreja não deve dissociar o ensino e a conduta dos seus mestres. Bom, como eu acabei de dizer a vocês, não pode ser apenas sobre o que o mestre ensina. É preciso haver coerência entre o que ele ensina e o que ele pratica.
Não tem como avaliar um bom ensino apenas pelo que o mestre anuncia. Preste atenção nisso, que isso é importante. Eu não posso chamar alguém de um bom pastor, um bom pregador, um bom... sem perceber como é essa pessoa na sua prática de fé. Não tem como, gente. Não tem como. E a igreja precisa ter isso muito claro. Nós não podemos dissociar, porque daqui a pouco nós estamos criando para nós referências que não são referências, não servem como contraste. Não serve. Porque a gente não sabe como é a conduta desse pessoal. Meu conselho, então, é esse. Não se impressione com pessoas virtuais. Se você não tem como saber se a fé daquela pessoa é real, ela não serve como referência para você. As pessoas que servem como referência são pessoas reais, que você verifica a coerência que há nessas pessoas entre o que elas dizem e a maneira como elas vivem. A minha oração por você é que você encontre essas pessoas na sua igreja local, que você seja uma pessoa dessa para a sua igreja local, para que assim a igreja cresça e seja edificada. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Se Deus nos permitir, nos encontramos na semana que vem para a aula de número 9. Até lá então.